Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Raiz e Projetos Digitais e hoje a gente vai falar o que é um webinar e por que você deve utilizar isso nas suas estratégias de marketing. Roda a vinheta. Bom, primeiro de tudo, o que é um webinar? Você deve ter ouvido falar isso algumas vezes por aí. O webinar nada mais é do que um evento online ao vivo, né? Então você vai, ao invés de você postar um vídeo no YouTube, por exemplo, você vai fazer um evento que tem um tema específico, você vai convidar as pessoas, vai colocá-las ao vivo e você vai apresentar o seu conteúdo por lá, como se fosse uma live, né? Então tem algumas nomenclaturas diferentes, mas basicamente é você delimitar um tema, ter um apresentador e aí você apresentar isso para um público específico. Por que você pode utilizar um webinar e quando que você vai utilizar um webinar na sua estrutura de marketing, por exemplo? O webinar ele tem um poder muito legal para a gente aumentar o nível de consciência, por quê? Porque a gente tem algumas características que a gente não tem em outros formatos de conteúdo. Então, quando eu estou postando um vídeo no YouTube, por exemplo, como eu estou fazendo agora com você está vendo isso depois de eu ter gravado. Então, eu gravei, em algum momento ele saiu no YouTube, você está assistindo agora. Se você me perguntar alguma coisa, eu não consigo te responder ao vivo, eu vou te responder depois. Mas, quando eu estou falando de um webinar, você pode colocar no chat a sua pergunta e eu te responder ao vivo. Isso gera uma conexão muito maior entre eu e você. Quando você tem uma conexão maior com o seu público, você aumenta aí a confiança que o seu público tem em você, aumenta a sua autoridade e aí você tem mais chance de converter aquele público em um cliente, em um lead ou no qual for o objetivo do seu webinar. Tá? Então, o webinar, sempre que você tiver a oportunidade, ele pode ser interessante para você aumentar o nível de consciência e gerar autoridade. Né? Você vai usar isso, especialmente quando você está em um período que você tem uma retenção de público que por algum motivo não virou seu cliente. Você vai trabalhar com o webinar quando você quiser ter uma presença de marca maior, quando você quiser ser mais autoridade no seu mercado. Né? Então, você vai trazer o webinar para te ajudar nisso. E como que você vai estruturar o webinar? Primeiro ponto. Defina um tema que faça sentido para você, para o seu processo comercial e para o seu público. Né? Então, de nada adianta você ter um tema de webinar que você vai estar falando exclusivamente de forma comercial. Ninguém vai lá te escutar para saber que você quer vender um produto. As pessoas querem resolver um problema na vida delas. Né? Então, você vai ajudar de alguma forma a resolver algum problema, alguma dor do seu público-alvo. Com isso, você vai definir esse tema que deixa muito claro qual que é a dor que você vai resolver, qual que é o problema que você vai resolver. Aí você vai definir um apresentador. Esse apresentador, normalmente, ele está diretamente relacionado com a autoridade que você quer gerar. Então, se você tem aí na sua empresa alguém que você quer elevar a autoridade, quer representar ele como a sua marca, essa é a pessoa que tem que apresentar o seu webinar. Ela que vai, normalmente é uma pessoa bem técnica que seja capaz de responder qualquer pergunta que possa vir ao vivo. Né? Então, você precisa ter um apresentador que saiba do que está falando, porque a gente precisa ter essa questão de autoridade e capacidade de responder as perguntas ao vivo. Depois, o que você vai montar? Você já definiu aí o seu tema, já definiu o seu apresentador. Você vai para a parte de estruturação do seu webinar. Num webinar, você vai começar aí com uma parte introdutória, onde você vai fazer algumas promessas. Aí você pode dar uma introdução geral do que vai vir, né, a programação do seu webinar, e aí você entra de fato numa entrega de valor. Né? Então, sempre que se você inicia o seu webinar, você precisa ter o objetivo de agregar o valor, não vender. Né? Você vai agregar valor, vai resolver um problema, vai entregar conteúdo de valor gratuito naquele webinar que as pessoas possam usar, né? Salvo alguns casos em que o webinar não é gratuito. Mas, basicamente, você precisa primeiro agregar valor e aí depois você vai para uma segunda etapa onde você vai trazer aí elementos de conversão. Tá? Então, depois disso, depois que você fez a sua introdução, que você fez ali a programação do seu webinar, você vai entregar valor. Depois que você entregou valor, o ideal é que você abra para perguntas. E aí entra essa parte de conexão. As pessoas assistiram o seu conteúdo, elas já viram que você é autoridade, e aí elas entram na parte de fazer as perguntas para uma pessoa que elas já sabem que é autoridade. Então, o que você falar nesse momento já vai ser tido como verdade, porque você já é autoridade naquele assunto para elas. Né? Então, você mostrou para a audiência que você é autoridade, você abre para perguntas e responde para essas perguntas. Sempre que você tiver o objetivo de uma conversão, especialmente quando for de vendas, é legal que você tenha você abra brechas, né, abra loopings ao longo do seu webinar para que perguntas específicas sejam levantadas depois. E essas perguntas te ajudem a vender mais no final do webinar, tá? Então, faça essa estruturação do seu webinar de forma que você
entregue valor, você tenha uma estrutura cognitiva que faça sentido, mas que no final você tenha loopings abertos para que você possa responder e gerar interesse na compra do seu produto, na levantada de mão para o seu processo comercial. Tá? Então, você vai sempre usar o webinar quando você tiver aí um público que possa assistir ou que você quiser aumentar sua autoridade, aumentar sua presença de marca e até aumentar o nível de consciência do seu público, beleza? Se você ficou com alguma dúvida sobre como você pode montar o seu webinar ou eventualmente até como que você pode estruturar passo a passo o seu webinar, deixa aqui nos comentários que eu vou adicionar um material aqui para você, beleza? Abraço e até o próximo vídeo.